Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês lembram da época que as pessoas iam nas praças? Tinha aquela luzinha de mercúrio, aquele poste, né? Deixava a iluminação da praça bem amarelada. Eu me lembro muito que meu pai, quando chegava do trabalho, ele prometia que no outro dia ele ia levar a gente na praça, porque naquele dia eles estavam muito cansados para ir na mesma hora. E esperar de um dia para o outro ir na praça era muito eterno, demorava muito. Hoje as pessoas não vão mais em praças como antigamente, né? Mas eu queria conhecer alguém que gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Ficar sentado, parado, levanta, senta, olha no celular, olha no relógio, e faz uma ligação, e volta, e senta de novo. Ninguém gosta de ficar sentado, paradinho, esperando as coisas acontecerem. Eu queria conhecer alguém que gosta de dormir com aquele tic-tac do relógio. A casa toda silenciosa, as luzes todas apagadas e o relógio parece que o tempo não passa. E ainda mais quando você tem insônia, aí é que o tempo não passa mesmo. Esperar é ruim em qualquer situação. Seja num semáforo aqui na Radial, ou em qualquer outro semáforo. Seja a espera do resultado de um exame. Seja a espera para conhecer o sexo do bebê. Esperar é muito ruim. Esperar um amigo, esperar um táxi é ruim em todas as situações. Pois enquanto você está esperando, milhões de coisas passam na sua cabeça. São sensações de desespero, medo, insegurança. Tantas coisas passam pela mente de quem espera. É por isso que a geração diferente não gosta de esperar. E por não gostar de esperar, nós preferimos as mensagens via WhatsApp ao invés das cartas. Nós preferimos usar o micro-ondas ao invés do forno. Nós não gostamos de esperar. Por que é tão difícil esperar? Por que é tão difícil esperar? Eu encontro 3 respostas, no mínimo. Por que é tão difícil esperar? Por que a geração diferente não gosta de esperar? Eu entendo que esperar é difícil, é chato, porque a primeira complicação de esperar é que ela frustra os meus planos. Há quem diga que o brasileiro é muito atrasado, né? Se marca 7h30 para a saída de uma viagem, e quem já organizou uma excursão sabe bem como que é a complicação de sair às 7h30, né? Às vezes já é meia-noite e o pessoal ainda não saiu, né? Alguns conhecem bem essa realidade. Mas vocês já ouviram falar na pontualidade inglesa? Né? Às vezes a gente fala desse, que horas que você vai vir? 3 horas, horário de inglês, hein? Por que as pessoas usam esse ditado? É engraçado que antes de 1830, nenhum país estabelecia parâmetro para o seu horário. E você marcava a hora certa, a hora de atualizar o relógio era ao meio-dia. O relógio de sombra marcava ali nos ponteiros ali, e ao meio-dia todo mundo acertava o relógio, porque ali era o meio-dia. Quando a sombra batesse, ali era o meio-dia. Só que o tempo ia passando, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Poderia ser que o relógio da sua rua marcasse uma hora diferente de o relógio da rua atrás, uma rua atrás de você. O relógio mudava de um bairro para o outro, a hora mudava. Até que em 1830, o governo de Londres foi o primeiro governo a estabelecer um horário nacional para o seu país.
Sabem quando vocês ligam um rádio e fala e às 7 horas da noite, e aquele jornalista com a voz bem grossa lá de Brasília fala: em Brasília, 19 horas. O primeiro país a estabelecer um padrão de horário foi a Inglaterra. Ninguém marca um compromisso achando que o outro vai chegar atrasado. E ninguém marca um compromisso e acha assim: não, eu vou marcar um compromisso às 7, mas eu sei que eu vou ficar esperando até às 9. Nossos compromissos possuem interesses. E nesses interesses, quando nós precisamos esperar, esses interesses eles começam a ser frustrados. Imagine um amigo que você não vê há muito tempo, liga para você hoje, segunda-feira, e fala: sábado eu vou almoçar na sua casa. O que nós fazemos? Nós vamos nos preparar. E ele ainda fala assim: e tem possibilidade de eu dormir na sua casa. Faz 10 anos, 5, 11, 15 anos que você não vê o seu amigo. Você prepara uma torta de palmito com alguma outra coisa aí que eu não sei. Você faz um glúten caprichado. Você capricha na salada. Você vai você vai no supermercado e lembra: nossa, esse meu amigo gostava de comer isso, então eu vou fazer isso. E você faz e tudo, e chega sexta-feira, você faz o pôr do sol, arruma toda a casa e entra naquele clima. Amanhã ele vai chegar, amanhã meu amigo vai vir almoçar. E chega sábado, 10h30 da manhã, o seu amigo te liga: eu não vou poder ir. Como que você se sente? Depois de ter preparado tudo. A dificuldade da espera, o problema da espera, é que nós temos os nossos planos frustrados. Um outro problema de esperar é que quando eu espero, eu adio os meus desejos. Há quem diga que a maior força sentimental de um ser humano é a força do desejo. Eu me lembro bem quando eu era criança e eu ia para o sítio do meu avô. E eu gostava muito de comer carambola e eu mesmo tirar a carambola lá do pé. Mas parece que só me dava vontade de comer a bendita da carambola no sábado. Passava a semana toda e não lembrava de comer a carambola. E o meu avô dizia bem assim: mas você não vai colher a carambola hoje. E parece que aqueles minutos que o meu avô falava isso, até a hora do pôr do sol, parece que eram infindáveis. Quando eu espero, quando eu preciso adiar os meus desejos, aquilo que eu quero, isso torna a espera demorada, longa, complicada. Quando mais se adia um desejo, é aí que o que acontece quando você vai adiando um desejo? Ele vai ficando mais forte. Ele vai ficando mais forte. Ele vai ficando tão forte, que uma hora ele se torna você. E muitos até somem. Ninguém gosta de remarcar algo porque deu errado. Esperar é difícil, é complicado, é doloroso, porque adia os meus desejos. Mas esperar também é complicado, é difícil, porque tira a minha autonomia de atuação. Nós estamos acostumados a estar no controle das nossas decisões. Mas quando você espera, você perde essa autonomia de atuação para o outro. Imagine que você marcou a excursão para ir para a praia, e você marca com o motorista do transporte às 8 horas da noite. E todo mundo começa a chegar às 7h30, 8 horas. E quando dá 8 horas, as pessoas começam a te cobrar. Mas você não falou que ele ia chegar às 8 horas? Mas você não falou? Ou seja, quando você espera, você perde a autonomia, porque você está fazendo o quê? Você está esperando o outro. E ninguém quer perder a autonomia. Ninguém quer sair do controle. Nós queremos ter o controle em nossas mãos. E é por isso que nós não gostamos de esperar. Nós ficamos vulneráveis quando esperamos. Imagine que você marcou de se encontrar com um amigo no shopping, e depois de 3 horas de espera,
o seu amigo te liga. Aí você queria muito ver ele. Olha só, eu saí de casa 4 horas, era 8 horas, eu saí de casa 4 horas para não perder o compromisso. Só que aí, você não imagina o que aconteceu. Quando eu desci do ônibus, eu vi o Bill Gates andando na rua do shopping. Bill Gates andando na rua do shopping? Foi. E ele me deu uma carona. E eu precisei ir ali em casa, voltar em casa para pegar um negócio. O Bill Gates voltou comigo. Me deixou lá na porta novamente do shopping. E você não acredita, enquanto eu estava subindo a escada rolante, a minha roupa enganchou ali na escada rolante. E eu precisei voltar em casa para trocar de roupa novamente. Foi aí onde eu peguei a carona com o Bill Gates. Mas olha só, já que não deu certo agora, tem como a gente se encontrar aqui na padaria na esquina de casa? Aí você fica, tá bom, beleza, eu vou me encontrar aí. Essa é uma situação típica quando você entrega a sua autonomia de atuação na mão do outro. Você está tão disposto a esperar, ou você não está disposto a esperar, que você passa a acreditar em tudo que o outro fizer. Esperar 2 horas, remarcar o local e acreditar no amigo, dão a entender que você acredita no senso de escolha dele. Você tem credibilidade na palavra dele. Como nós queremos estar no controle das situações, e esperar tira isso de nós. Porém, eu quero te dizer uma coisa. Esperar nem sempre é ruim. Eu gostaria de dizer para você que esperar nem sempre é ruim. Você que está aqui na igreja, eu gostaria de dizer para você também que está me acompanhando pela internet. Eu gostaria de dizer para você, Elielson, que está nos acompanhando lá em Criciúma. Eu quero te dizer que esperar não é todo esse dragão que pintaram para você. E eu quero ler um texto, não apenas para o Elielson, mas para todas as pessoas que estão aqui e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Isaías capítulo 40, no verso 31, fala bem assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor sobem bem alto e como as águias. Os que esperam no Senhor não se cansam. Os que esperam no Senhor caminham, correm, mas não se fatigam. Existe uma parte de esperar que a maioria de nós não conhece. E quando eu falo esperar em Deus, a minha geração precisa aprender a esperar em Deus. Porque mesmo quando eu espero, mas se eu esperar em Deus, eu reconheço que os planos dele estão acima de mim. Quando eu espero, mas eu espero em Deus, eu coloco o tempo de Deus acima do meu tempo. Esperar em Deus, eu coloco o controle da minha vida nas mãos de Deus. Alguns dias eu assisti uma dinâmica no YouTube, onde aparecia uma pessoa com um banco e ela apelidava o banco do banco das decisões. E ela chegava para Jesus e falava: Jesus, eu já não aguento mais as decisões da minha vida, eu tenho tomado muitas decisões erradas e eu preciso te entregar o banco das decisões. E Jesus sentava no banco das decisões, mas daqui a pouco chegava uma amiga dela e perguntava para ela: você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Eu tenho um convite para você. Vamos ao shopping, você pega o cartão de crédito do seu marido e eu pego, isso a mulher falando para a amiga, eu pego o cartão de crédito do meu marido e a gente vai passear, a gente vai brincar.
Aí a colega dela falou para ela bem assim: mas o seu marido não tem que pagar as contas? Sim, ele tem que pagar as contas, mas ele pode esperar. Faz assim então, eu vou ficar esperando a sua ligação. Aí a moça volta e Jesus está sentado no banco das decisões. Aí Jesus aponta para ela e fala: não. Aí ela fica tentando sentar também no banco das decisões junto com Jesus. E aí chega um outro momento que ela precisa decidir algo muito importante também, e ela quer compartilhar o banco das decisões que ela havia dado para Jesus. Quando nós entregamos o banco da decisão para Jesus, só Ele pode ocupar. E se eu quiser utilizar o banco das decisões, eu preciso pedir para que Jesus saia. Se você entregar o banco da decisão a Jesus, significa que você está esperando nele. Eu gostaria que vocês pensassem em uma situação, numa posição desconfortável, muito desconfortável. Pensaram? Pensem. Agora eu preciso que vocês fiquem nessa posição. Fiquem na posição desconfortável que vocês pensaram. Bem desconfortável. Ficaram? Vocês vão ficar assim por 5 ou 10 segundos. E eu vou contar. Quando eu disser para, você volta à posição normal. Parou. Podem voltar à posição normal. Eu falei para vocês que eu ia contar. Parece que o tempo demorou mais do que eu tinha falado. Né? Ficou desconfortável demais, Luciano? Ficou, né? A ponto de alguém falar aí, não vai parar de contar? Ou seja, muitas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e Deus fala: espere um momento. Espere um momento, espere só um pouquinho. Mas aí quando você vê o tempo passando, você vê que parece que o tempo de Deus é diferente do seu. Quando Deus fala só um pouco, 5 segundos, fiquem na posição desconfortável, para você que está vivendo a situação, parece que para você dura muito mais. Mas para Deus, passou apenas um momento. Mas muitas vezes um pouquinho de tempo parece uma eternidade. Provérbios 3, capítulo 5, no verso 6. Eu quero ler esse verso com vocês. Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nesse momento eu gostaria de te convidar a dobrar os joelhos e pedir para que Deus te ensine a esperar nele. Eu gostaria de te convidar a pedir para Deus que te ensine a entender que o tempo dele é diferente do seu. E você vai fazer isso comigo agora. Você vai dobrar os seus joelhos e você vai pedir para Deus para aprender a esperar. Vamos dobrar os nossos joelhos.